Você que está chegando aqui no NOQD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. Recebi uma notícia que o Everton tinha quebrado a mão. E eu achei estranho, cara, porque eu falei, como é que ele quebrou a mão se a gente não notou isso no jogo, né? Tudo bem, corpo quente, mas quebrar a mão? Aí eu mandei lá no grupo THV, eu falei, olha, informação que o Everton quebrou ou luxou a mão, né? Eu falei assim, quebrou acho difícil, mas... E de quem veio, né, a informação, não é de uma pessoa que fica inventando coisa. E aí o que me deixa chateado é o que eu expliquei no vídeo. Cara, eu não quero ter crédito de saber primeiro. A questão é, o que eu fiz? O TH viu. Eu fui até o clube, né, contatos que eu tenho do clube, entrei em contato, aí a resposta foi, não, ele treinou normalmente, ele fez o refis, que é o que eles chamam, né? E tá tudo certo. Aparentemente não houve nada. E aí a gente abre hoje o noticiário ali por volta do meio-dia, não lembro exatamente. E aí tá lá, a UOL, a ESPN, os grandes portais. Não, o Everton fora, apuramos com o Palmeiras. Cara, a gente tenta manter qualquer tipo de ética, né? Então, assim, se era uma notícia, vamos colocar ruim, por que eu tô falando assim, ó? Porque eu não desejo a lesão do jogador, mas muita gente gostou, mano. Tá? Isso daí, ache ruim quem quiser, é só ver os posts oficiais e tal, você vai ver que tem torcedor que achou bom a ausência do Everton, tá? E isso é um fato, não é eu que achei bom. É só vocês olharem e puder ler os comentários aí nas redes sociais que vocês vão ver. E aí eu falei pro Luiz o seguinte, eu tenho algumas entradas, eu falei, mano, eu vou chamar o Luiz, porque o Luiz, ele, apesar de não ser da parte técnica, ele consegue trocar uma ideia e perguntar. E aí o Luiz falou que não tinha acontecido nada e tal, e aí a lesão é confirmada. Bom, o mais estranho, TH, que aí é o que eu quero passar para você, o Lomba também vai lá e sente uma indisposição. Veja, todo mundo queria o Carlos Miguel no gol, isso é um fato. Então, o Lomba teve uma indisposição e o Everton é certeza que não joga, certo, TH? E aí, a gente acho que nem cabe muito debater aqui, porque veja, se na véspera de um jogo importante o Lomba sente uma indisposição, tudo bem. Ainda é sexta-feira, tem o sábado e tem o domingo. Eu já iria de Carlos Miguel mesmo. Eu nem sei se cabe muito debater, tá, o TH? Eu queria saber a sua opinião e a do Manga. Mas eu iria de Carlos Miguel. A única questão que eu quero deixar para vocês é o seguinte: é que notícias como essa do Carlos Miguel, entre outras, a gente sempre recebe. Vem de alguém, vem de um amigo do amigo e por aí vai. Onde a gente pretende, né, a partir de agora, já que o clube, a gente tenta uma entrada com o clube detém da informação e ele não quer mais olhar para o lado ético, cara, a partir de agora, ache ruim, se eu errar ou acertar, eu tenho a informação, eu vou colocar para vocês. Eu vou fazer o vídeo, vou fazer a postagem, tanto no meu Twitter, quanto no Instagram e quanto no YouTube. Eu não procuro mais o clube. Nada contra o Luiz, mas não é a primeira vez que isso acontece. A gente tem uma informação, a gente tenta confirmar com o clube para poder montar pelo menos um textinho decente para poder soltar para o ar. A partir de agora, rapaziada, jogador foi na balada, eu vou falar. Jogador machucou, eu tô sabendo antes, eu vou falar. Jogador vai vestir a camisa de outro clube, eu vou postar. Tá? E espero que vocês entendam e não achem ruim, tá? Porque de verdade não compensa essa ética toda, por quê? Porque no outro dia chega o grande portal, TH, e ele engole a gente na notícia, quando a gente já tinha na 3 horas da tarde do dia anterior. Então eu espero que quem participe do grupo entenda. A partir de agora, mano, não é questão de Zé Fontinha, não é questão de dar o furo, né? Que o pessoal brinca bastante. É questão de que se eu tenho informação, vai pro ar. Se eu acertar, legal. Se eu errar, também legal. Mas agora eu não guardo mais informação, tá bom? Então começamos a live. Só para esclarecer, TH, passo para você e para o Manga sobre o gol. Primeiro a gente debateu o goleiro, né? Carlos Miguel, Lomba, o Everton a gente já sabe que não joga. Qual a opinião de vocês? E também, TH, também não vi se confirmou que o Carlos Miguel não vai também, tá? Então só para... Se caso confirmou, não tem nem debate, é o Carlos Miguel e a gente debate o nome dele aí pro jogo contra o Flamengo. Vai lá, TH. Boa noite aí, Fernanda. Boa noite, Manga. Boa noite para todo mundo. Vi alguns comentários, a estreia é ao vivo. Não, estamos ao vivo. O detalhe é que o Fernando não está, né, na casa dele, está em São Paulo, então por isso não está no seu cenário. Mas estamos ao vivo sim, exatamente 22 horas e 43 minutos da noite. Manga acabou de chegar aí também para debater com a gente. É importante vocês também deixarem um like para a gente
debater, ó, aproveitando, obrigado aí ao João, que é um novo membro do canal, inclusive ele comentou aqui em sequência. Fala, Fernando, acredito que está um roteiro bem interessante, ainda mais se o Everton ficar fora mais jogos, acredito que o Carlos entra e não sai mais. É justamente sobre isso que a gente vai debater, né? Até dando a minha rápida opinião aqui sobre isso. O Everton fora, não sei se é muito bom logo num momento como esse, né? Tipo, pô, vai estrear o Carlos Miguel até então. Em relação à questão do Lomba, me parece que foi jogado aleatoriamente essa indisposição do Lomba, não é de fato ali o que aconteceu, assim como essa suposta indisposição, ou melhor, no caso, a indisposição seria do Lomba, né? Mas a suposta sentida do Andrés Pereira também não faz o menor sentido pelo que eu vi. Mas, enfim, estão jogando um monte de informação aí, né? Até o Fernando me perguntou, vai ser pauta daqui a pouco sobre essa questão do doping aí, que eu achei muito engraçado, o desespero de muitos em relação a isso. Mas o Carlos Miguel estreando, né, se vier a acontecer, tem aquilo, né, Fernando? O próprio Abel disse que ele não fala sempre a verdade nas coletivas. E até então ele disse que o Carlos Miguel é o terceiro goleiro. Seguindo essa lógica, o Lomba seria titular, mas o Abel não fala a verdade 100% na coletiva, então é fato que está em aberto essa disputa, né? Mas é fato também que o Everton está fora do jogo, então vamos ver aí quem vai ser o titular. Eu, particularmente, acho que tem que ser o Carlos Miguel, apesar de, né, a gente debater sobre isso, não achar que é o nome ideal até então, pelo fato de tipo, não ter uma carreira e tudo mais, mas teve a contratação, vai ter que ter a oportunidade, e assim, o Lomba vai sair em dezembro, né? Então tem que ser o Carlos Miguel, que é o goleiro para o futuro. E aí, eu não sei para você, Manga, para mim é muito semelhante a pressão do Carlos Miguel estreando pelo Palmeiras contra o Flamengo no Maracanã, é semelhante ao Hugo Souza na seleção brasileira no último amistoso. É um jogo diferente, é uma pressão a mais, mas fato é que, né, se o Everton tá ausente, para mim, ele tem que ser o titular. Não sei para você, mano. Boa noite, TH, boa noite, Fernando, boa noite pro pessoal que já tá com a gente aí. Cara, eu não sei, TH, se é a mesma pressão, mas de fato você vai muito bem quando você cita esse detalhe, até por conta da expectativa, né, que tem da torcida palmeirense em cima do Carlos Miguel pelo declínio do Everton, não momentâneo, não agora, de 2 jogos para cá, no último jogo, mas nos últimos anos o Everton vem apresentando uma queda e tem essa expectativa muito grande em cima do Carlos Miguel, que tem poucos jogos, como você já salientou aqui em outras discussões no NLQD, mas que nesses poucos jogos apresentou um nível de futebol muito convincente, e vem daí a expectativa do palmeirense, principalmente também porque ele mostrou ser um goleiro de bastante personalidade, né? Principalmente nas suas falas, e ter vindo de um Corinthians, ter feito quase que uma ponte lá fora e ter voltado para o Palmeiras. Então tudo isso gera essa expectativa muito grande, e eu concordo com você que tem uma grande pressão em cima do Carlos Miguel. Porém, eu acho que vai ter também uma paciência da torcida do Palmeiras. Não, mesmo que ele tome um peru, mesmo que ele tome um frangaço, eu ainda acho que tamanha a expectativa e a vontade de que o Carlos Miguel dê certo no gol do Palmeiras, eu acho que vai ter um pouco de paciência. Agora, é claro que é um jogo gigantesco e é um jogo muito decisivo. Se ele de fato for pro gol, marca definitivamente o início dele com a camisa do Palmeiras. E você fala que a gente não sabe, né, se ele é de fato o goleiro que a gente precisava, né, Fernando? O TH fala nesse sentido de que talvez ele não tenha ainda aquela consolidação por conta da carreira, mas a verdade é que, assim, Fernando, faltava... O Carlos Miguel, ele é o piloto, e faltava um carro competitivo para ele dirigir. Pode ser o Palmeiras, né? O Palmeiras pode tornar o Carlos Miguel esse grande goleiro do qual ele tem potencial, você não acha?